Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente vai fazer um na roda, só que um pouquinho diferente, né, Renata? Porque a nossa equipe tá um pouquinho desfalcada, a gente tá sem Theo e sem Luiz hoje, infelizmente. Só as pessoas mais especiais aqui, né? Só as pessoas mais legais, as mais comprometidas com o programa, as mais bonitas, as E a mais gente vai ter um legais. episódio muito legal hoje, um episódio fantástico. Queria começar esse episódio perguntando como que tá as coisas, Renata. Você tá bem? Como que foi essa semana? Minha semana tá boa, só que assim, semana de prova, né? Que é inclusive porque nossos amigos não estão aqui, Isso, tá isso, todo mundo importante. estudando. Só que assim, semana de provas, só prova de humanas. Prova de exatas você tem essa semana, né? Agora eu tenho prova de exatas, mas eu Uhum. passei a semana inteira tendo prova de humanas. Você não tem Coitada, né? semana de Eu prova, não né? tenho semana de prova, graças a Deus. Eu odeio semana de prova. Eu tenho. Nossa, eu adoro que minhas provas são espaçadas. Se eu tivesse que estudar numa semana, eu ia ficar maluco, louco. Nossa, Eu teria um você burnout, assim. A sua vida é burnout. A Um sua vida é burnout. incrível, semana de provas é Nossa, eu péssimo. odeio semana de provas. Inc- Repararam que a gente tá de uniforminho, gente? a gente tá, tipo, A gente tá de uniformizado, branquinho. uni- moletomzinho branco e tal. Vai ser legal. Mano, eu tô ansioso pro episódio de hoje, sabia? Acho que vai ser legal. Eu também acho. A Renata é uma pessoa muito humana, sou uma pessoa mais de Nós exatas. somos completos opostos, então vai ser Eu interessante acho que vai ver. ser legal, a gente vai ter uma discussão muito legal. Inclusive, para começar a discussão, não queria nem puxar aqui um assunto, queria falar de um negócio que a gente tava falando antes. A gente tava falando de gírias, assim, porque a gente entrou nisso porque a gente tava falando, mas hoje não é um na roda, né? Na verdade, Renato falou, fala aí o que você... Hoje não é na roda, hoje é na reta. Hoje é um papo Hoje é um reto. papo reto, e a gente entrou falando que, tipo, ela falou que ela acha o PPRT um uso Gente, péssimo, assim. PPRT é a coisa mais cafona que existe. PPRT. Ah, eu não acho, eu acho bem É, o Luca é tranquilo. o tipo de... É por isso que a gente é oposto, ele é o tipo de pessoa que usa PPRT. Eu não uso muito, mas às vezes, tipo, sei lá, meu amigo fala uma coisa, eu quero Não, concordar, mas mas... fala o outro que você falou. O marcha, mas isso aí foi ela que falou também. É porque ela, Marcha. é que ela acha marcha muito tipo, marcha, Tipo, marcha. marcha, meio. Mas eu não falo nesse sentido, eu falo marcha, tipo, no sentido de, vou fazer uma prova e eu falo pra minha sala, bora, gente, marcha, provinha agora. Não, mas nesse sentido tudo bem. Hum. Agora, tipo, o outro é, nossa, puta gata, marcha, marcha dela. Tipo, Ah, péssimo. aí eu acho meio muito sabe? Muito Muito pá. ha. Então é isso, a gente vai ter um papo reto aí, né? Um Um PPRT. PPRT. E eu vou começar o nosso PPRT puxando um assunto Por aí. favor, faça as honras. Primeiro as damas, Primeiro as damas, depois os cavaleiros, né, depois os Renata? cavaleiros, depois os machos de verdade. Vamos lá. Uau, gostei, gostei. É, outra coisa, antes de eu falar aqui o meu tema, nossa produção falou que hoje a gente tem vários tipos de tema, a gente tem temas mais Hoje a contraídos, caixinha temas tá mais sérios, temas fechada. mais atuais, de coisas que estão acontecendo, a gente vai discutir sobre tudo, mas eu gostei do primeiro, ele é mais contraído, que é pra começar o programa alegre. Qual é a sua música favorita pra cantar no banho? Música favorita pra cantar no banho? Nossa, velho. Tipo assim, gritar evidências. Gritar. É porque na minha Essa família tem, tipo loucura. assim, tem uma briga, porque toda vez que eu tomo banho, eu literalmente eu grito. Nossa, mano, toda vez que eu tô tomando banho, eu coloco uma música muito alta, assim. Muito, muito, Não, eu muito só alta. tomo banho de caixinha de som e eu grito junto com a caixinha de som. E é sempre uma mega briga Ah, lá em casa, porque eu graças faço a Deus muito barulho tomando banho. meus pais deixam eu tranquilo lá ouvindo Mas minha meus pais não música. reclamam, quem reclama é meu irmão. Meu irmão é tranquilo, eu tenho um irmão mais novo. Eu A tenho um gente irmão nunca mais briga. velho. Você briga muito com o seu irmão? Nossa, eu brigo. Não, hoje em dia nem tanto. Mas é porque eu sempre tive. Eu tenho um irmão mais velho, né? A gente brigava. Nossa, quando a gente era pequenininho, a gente brigava muito. E aí eu saía. Teve um dia que eu tava, tipo assim, saindo do banho, eu bem pequenininha. O meu irmão pegou um dinossauro dele, colocou a cabeça da minha Barbie dentro da boca do dinossauro e deixou em cima da minha cama. Aí eu gritava: Mãe, o dinossauro tá comendo minha Barbie! Juro. A gente sempre foi muito implicante um com o outro. Eu faria isso muito, velho. Não, hoje em dia eu acho ele gênio. Não, isso foi genial, tá? Muito gênio. O dinossauro comer a Barbie é muito genial. Mas eu gosto muito de ser irmão mais velho, sabia? Tipo, sei lá, eu acho que é um motivo bem grande do porquê eu e meu irmão a gente não briga. É que eu e meu irmão a gente é um pouco diferente. Tipo, a gente é parecido no sentido de, ah, a gente é tranquilo, a gente não dá muito trabalho e tal. Mas, tipo, meu irmão ele tem um jeitinho muito mais dele, introvertido e tal. Eu sou uma pessoa Mas muito mais quantos anos vocês extrovertida. têm de A gente tem diferença? 5 anos de diferença. Eu tenho Hum. 16, ele tem 10, mas ele vai fazer 11, tipo, esse mês, então. Então, eu e meu irmão, a gente tem
2 anos e meio. É, aí acho que é mais provável de É, brigar, né, aham, porque só vocês que, estão hoje em dia é muito mais tranquilo, tipo, a gente sai pra festa junto, a gente tem, tipo, mais ou menos os mesmos amigos. entendi. Tipo, daqui a uns 2 anos quase não vai ter mais diferença, É, mas é entendeu? assim com o irmão no geral, tipo, você tem os primeiros anos de vida, assim, que vocês ficam mais briguentos, mas Mãe, o dinossauro tá comendo minha é, Barbie. exato. Mas depois, tipo, geralmente quando os irmãos ficam adultos, eles se aproximam muito. Meu pai falou isso, que, tipo, quando ele era menor, ele não saía muito com o meu tio, mas, tipo, quando o meu tio cresceu, eles saíam Ah, mas muito eu também juntos. não, eu comecei é que agora eu saio muito com meu irmão, né, eu É. comecei a sair com ele, tipo, agora. Ah, eu nunca saí com meu irmão, né, mas é que a gente ainda tem muita diferença, não dá ainda. É Tipo, que ele tem 10, eu tenho 16, ele eu e não o vai. Paulo é meu irmão, a gente é muito festeiro, você sabe, eu sou uma pessoa que ama ir pra festa, pra show, pra tudo, e eu preciso de um maior de idade pra me levar na maioria desses eventos, e aí o Paulo vai e me leva. Entendi. Não, tipo, é meio por isso que meu irmão também não vai, né, 16 pra 10, tipo, É ele vai tenso. exato, ele vai para as Imagina ele minhas indo pro festas Lola. exato, ele vai para as minhas festas, ele fica um pouco intimidado. Mas Ok, mas coitado. voltando no assunto, qual sua música Ah, é preferida? verdade, né. Nossa, a gente fugiu muito. A gente fugiu Mas, muito. cara, eu gosto muito de colocar um pagode quando eu tô Nossa, eu muito! adoro colocar um pagode e começar a cantar, assim, Não é muito, muito muito, muito, muito. É, exato. Sabe qual é a situação mais constrangedora que existe? Qual? Você quando você tá dançando no banho, você escorrega. Ah, Eu isso fico, tipo nunca assim, com aconteceu vergonha de comigo, mim velho. mesma. Isso nunca aconteceu com Nunca você? aconteceu comigo. Você, tipo assim, mó felizona, assim, no banho, cantando um sambinha, um pagode, nada, você cai. Igual uma pataxó no chuveiro. Eu nunca E fiz ninguém vai isso. ficar sabendo, mas, tipo, dá uma É, vergonha. eu nunca fiz isso. Eu já fiz Acho que isso é bem seu, na verdade. só uma coisa pessoal. É uma coisa muito pessoal. Não, já aconteceu com todo mundo, ó. Não Deixa nos aconteceu. comentários se já aconteceu com você. Ah, eu acho bem difícil ter acontecido, mas tudo bem. Vai Ok, eu lá, vou puxar mais um tema. puxa outro. Gostei do primeiro tema, achei o A tema gente não legal. falou nada do primeiro Ah, tema. mas eu achei legal. A gente conseguiu Ok, relacionar com outras coisas e tal. agora eu vou puxar um Puxa muito um bom bom. tema, vai. Indicação do Ainda Estou Aqui e da Fernanda Torres para o Oscar. É que, né, também ganhou, além de ser indicado, né? Ganhou. Ah, a Ganhou, Fernanda Torres não ganhou, né? mas a Mas Fernanda Torres não ganhou, que eu acho uma patifaria. Mas eu ainda estou aqui. Nossa, Você que filme, assistiu? velho. Eu assisti. Nossa, Filme bizarro. muito legal, muito legal. Muito bom. Você assistiu também, né? Assisti, eu fui assistir com a minha avó, a velhinha chorando do meu lado, coisa mais fofa. Nossa, é. Porque principalmente pra essa galera, tipo, também fiz uma peça sobre, né, O ditadura. baile? É, o Bailei, e as pessoas mais velhas ficaram muito, muito chocadas. Bailei na Curva, pra quem não conhece, é uma ótima peça, inclusive. Não sei se tem um livro ou algum filme, mas se tiver em cartaz por algum motivo, ou se você achar o texto na internet, vale muito a pena ler. É uma peça muito, muito, É muito muito bom boa. mesmo. E é um clássico brasileiro. É uma peça que, tipo, mudou minha vida eu ter feito. A gente aprendeu muito mais sobre a Eu história do assisti a Brasil. gravação Ah, da sua também peça, tem a gravação. Nossa, é que eu mas não não é sei se dá pra. pública. Acho que não dá pra É que o Luiz disponibilizar. me mandou. Mas é muito, muito, muito legal essa peça. Eu adorei fazer. As pessoas mais velhas, principalmente, ficaram muito impactadas, porque É são porque, pessoas que querendo ou viveram não, o tempo e, meu, elas vêm e você sente, assim, você sente que. é que pra gente é muito bizarro pensar que a ditadura foi agora. É, exato. A ditadura, tipo, era Meu literalmente pai viveu agorinha. na ditadura militar. Meu pai estava na escola, Exato. na ditadura militar. Isso é É bem sério? louco. Ah, não, tipo, quando começou, né? Mas Mas quando eles acabou em eram. 85, ele estava na escola ainda. Ele falou que dava para perceber né, os efeitos, assim, que a Minha mãe ditadura fala que não tinha. lembra, ela era muito bebê. Meu pai ele tinha uns 12 anos quando acabou, então ele lembra bastante. Mas, ainda estou aqui Nossa, mano. Nossa, é um Se você mega por algum filme. motivo ainda Mereceu não a tiver premiação. assistindo ou assistido, por favor, tem que assistir, não tem jeito. Tem muito que assistir, mereceu muita premiação. E Emília Pérez ter ganhado da Fernanda Torres, a moça lá que eu nem lembro o nome, é a maior injustiça que já Ah, eu não aconteceu. assisti outro filme, mas Eu não assisti a Emília Pérez também. sabe o que eu fico agora um pouco bravo? Porque eu até quero assistir, mas sabe, eu tô com medo de assistir com aquele ressentimento de, ah não, mas ganhou da Fernanda Torres, isso e aí, eu não, Não. Se eu eu quero assistir, eu vou achar defeito em tudo. exato, mas eu não quero assistir pra achar defeito, eu quero assistir pra aproveitar o É filme, mas porque é a difícil, né? Fernanda Torres indo esse filme ter ido pro Oscar foi clima de Copa do Mundo, assim. Claro, e querendo ou não é muito importante para o Brasil, né, ter esse Muito. reconhecimento mundial.
cinema brasileiro É é pouco reconhecido. pouco reconhecido e, tipo, a Fernanda Torres, pô, é uma atrizona, né, claro, filha da Fernanda Montenegro, outra atriz que acho que eu nem preciso falar, mas, enfim, de É novo, que acho que a gente até pode, né, colocar isso um pouco na sessão pipoca de, pô, por favor, Sessão assistir. Pipoca ainda estou Não, aqui. se esse aqui é o primeiro sessão pipoca obrigatório pra todo mundo que for, não, tô falando seríssimo, é obrigatório, Concordo. esse filme não tem como você não assistir sendo, tipo, brasileiro, acho essencial, E uma assim. coisa é que tem muito preconceito com o cinema do Brasil, Tem. que é tipo assim: "Ah, é só os Trapalhões, tudo Tá, só o fala tal da síndrome de baixaria". vira-lata, né, Renata. Ai, meu Deus, ele quer falar sobre a síndrome de Você vira-lata? sabe falar sobre a síndrome de vira-lata? Eu não sei, você Nossa, fala sobre falei, isso minha todo o dicção foi pra episódio. minha dicção síndrome de vira-lata. Todo episódio ele fala sobre isso, Ah, mas até é que é hoje eu mó não sei legal, velho. Eu explicar. acho muito. É que é isso, você consegue ver em várias coisas. Tipo, meu, cinema brasileiro, sim, tem muita qualidade, mas querendo ou não, a gente tem isso que a gente chama de síndrome de vira-lata, que é olhar para os europeus, olhar para os americanos e falar, não, é muito melhor, sem nunca nem dar uma chance para pro Mas é que é mercado nacional. os próprios brasileiros têm com o Brasil. Exato. É isso que eu quero dizer. Ah, Então, tá, tipo, desculpa. não, 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 mas tá certo, é isso mesmo. Tipo, Só que a gente tem filmes nacionais incríveis, exato, e incríveis. eu ainda estou aqui foi um ótimo exemplo disso. E a gente espera que daqui pra frente, só pra frente. Só pra Daqui pra cima, só frente, só pra pra cima. cima. Marcha, marcha. Marcha, marcha. Então, vamos puxar o próximo tema aqui. Vamos lá, Vamos ver. pega um bom. Nossa, calma que esse aqui é grande. Okigai é uma palavra japonesa que descreve os prazeres e os sentidos da vida. Para os japoneses, o Okigai é um motivo para se levantar de manhã. Qual que é o seu Okigai? O seu motivo para levantar Nossa, de manhã? produção. Esse aí foi complicado, hein? Mas gostei, gostei. Gente, Qual que é seu que motivo para profundo. acordar de manhã? Um motivo. Nossa, de uma maneira rasa eu falaria, tipo, Nutella. Mas a gente, mas a gente for pensar uma coisa mais profunda, Cara, acho que eu posso falar porque eu tenho uma ideia. Tipo, um motivo bem grande que eu tenho é pensar, tipo, é, quantidade de coisa que eu ainda tenho oportunidade de fazer. oh, Então, tipo, pô, sabe, a gente ainda é novo, 16 anos, tipo, óbvio, já passou uma parcela da vida, mas ainda tem bastante, esperemos, né, que tem bastante tempo para viver. Então, tipo, acordar sabendo que eu ainda tenho um monte de coisa para fazer na minha vida e várias oportunidades é uma ótima sensação, assim. total. É óbvio que é chato acordar cedo, ir pra escola, ter um Uhum. monte de obrigação. Só que a gente é isso que você tá falando, a gente é muito novo, a gente tem muita coisa pra fazer na vida. Isso pode ajudar a gente, né, tipo, ir pra escola, tirar boas notas, querendo ou não, óbvio, é chato ter que ir pra escola, ter que estudar, ter que mas tem gente que nem tem esse Eu privilégio acho que com a nossa idade de estudar, sabe. Tem gente total. que não tá nem na escola, e eu não tô nem falando de escola A particular, tô gente falando de esquece de tô falando valorizar de isso. evasão escolar mesmo, de gente que não tá nem na escola, que tá só trabalhando, pode ser porque tem que ajudar a família, sei lá, gravidez na adolescência, que também tem, né, enfim, vários motivos, então, né, tem que saber que Eu acho que um motivo pra acordar de manhã é tipo, não coisas pra realizar, mas é literalmente, sabe, seize the day? Tipo, aproveitar. Como é que é aquele, tipo, como? literatura que a gente estava falando? Ah, nossa, Você eu sabe. sei o que você tá falando. Carpe Carpe diem. diem, Carpe isso, diem. eu vi É isso ano tipo passado. aproveitar a vida. Tipo, é óbvio que é chato ir pra escola, mas eu vou encontrar todos os meus amigos, a gente vai conversar Exato, sobre o que a gente vai fazer no final de semana. exato. Vai conversar sobre as festas, vai conversar sobre Exato. Sobre falar exato, mal do sobre cabelo oleoso da professora. isso aí eu não faço, né, Ah, eu mas faço bastante. mano, eu acho que é isso, tipo, E chegar você em casa sabendo que eu vou ter minha família lá, eu vou ter minhas pô, cachorras. muito, mano. Tipo, acordar de manhã sabendo que tenho meus amigos, eu tenho minha família e eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda, é um ótimo Okigai, como diria o Ikigai. papelzinho. Eu acho que muitas vezes a gente acaba olhando só pro lado ruim da vida. Tipo, a gente tava falando, semana de provas, puta, que saco. Estudar pra caramba, preocupação de bem e tudo mais. Uhum. Só que É a claro gente que acaba de. exato. São coisas. É o que a gente já tava até falando, de que a gente
vive numa realidade muito diferente. Uhum. A gente não consegue se imaginar fazendo coisas que são completamente normais, Exato. Não, entendeu? eu e a E a Renata, gente esquece de olhar por esse lado. a gente estava discutindo antes da gravação que, tipo, é muito difícil de me imaginar numa situação que, sei lá, Uma mais da situação de metade dos brasileiros vivem, tipo, uma situação de não ter dinheiro pra exato, uma situação de insegurança alimentar, não saber se vai ter todas as refeições, eu não consigo me imaginar nessa situação e Exato, saber há que meia hora atrás a gente estava comentando que a gente queria um Mac. exato, e tipo, às vezes a gente nem esquece quanto privilégio é você poder simplesmente falar: "Pô, quero um Mac", e Nossa, ter a oportunidade de realmente, tipo, no celular pedir um Mac se você quiser, né, no teve caso. uma vez que, tipo, me marcou muito, que eu e meu irmão, a gente estava voltando da escola, faz muito tempo isso. E aí a gente estava enchendo o saco da minha mãe quando a gente chegar em casa, a gente quer que ela faça pão de queijo, a gente quer que minha mãe faça pão de queijo, a gente quer que minha mãe faça pão de queijo. E na rua da minha casa, não vou falar a rua que eu não quero ser registrada, mas na rua da minha casa, indo pra lá, tem muitos moradores de rua. Acho que você Uhum. sabe onde é, Sim, né? sim, sim. Tem, tipo, muitos moradores de rua. E aí minha mãe virou pra gente e falou assim: Olha, gente, vocês estão aí, vai chegar em casa, vai ter uma fornada de pão de queijo quentinho esperando vocês. E essas pessoas, a gente nem sabe quanto tempo faz que elas não comem. E eu lembro que eu era muito pequenininha e isso me marcou muito na Cara, se época. tem uma coisa que não sei se irrita é a palavra certa, mas uma coisa que me deixa puto, assim, que, tipo, as pessoas que não conseguem entender ou não conseguem ter, tipo, a que dó não é a palavra certa, mas ter, tipo, o sentimento humano das pessoas que passam fome, assim, que não consegue, tipo, Tipo, se sa colocar no lugar. não, Não é, é se colocar tipo no lugar, porque a gente nunca vai ter é, esse exato, sentimento, mas mas. você tá entendendo o que eu quero dizer, tipo, as Aham. pessoas que simplesmente olham alguém passando fome e não tem um Tipo, mínimo de, tipo foda-se. exato, que não tem um mínimo de cara, Empatia. nossa, mano, tipo, sabe aquelas pessoas que sempre tá lá, eh, enfim, pode ser na rua, não sei, escrito "a fome dói", não sei, e as pessoas simplesmente ignoram, isso me pega um pouco. Mas enfim, a gente tá saindo um pouquinho A gente do tá saindo bastante do tema. que você Mas, ia falar? tipo, relacionado a isso também, pessoas que, principalmente na nossa idade, na realidade que a gente vive, que é de burgueses safados, exatamente, é tipo assim, pessoas que não agradecem. Isso me irrita muito. Tipo assim, fui lá, comprei um pão de queijo ali na padaria, a pessoa não fala um obrigado. Uhum. Ou você tá entrando na escola, a pessoa não dá bom dia pro porteiro. As pequenas coisinhas, né, que São às vezes pequenas coisas, tipo, a pessoa não tá lá pra te servir, a que pessoa tá podem fazer a trabalhando. diferença, né. Mas enfim, Isso pega muito. acho que você pode A gente foge a gente muito. foge muito, mas tá legal, Tá então eu legal. não Eu vou chacoalhar, que agora eu quero muito bom. vai lá, Vamos. vamos ver. Qual é seu maior sonho? Nossa senhora, vixe Sei. Maria, meu maior sonho, não sei qual que é o meu maior sonho, mas um que eu sempre falo quando eu falo de sonhos, um bem grande que eu tenho é aposentar meus pais, tipo, que eles não precisem mais trabalhar. Oh, Não, tipo, só começar, tipo, daqui uns alguns anos vou começar a trabalhar, tal, tentar ganhar meu dinheiro para os meus pais não precisarem mais trabalhar, porque querendo ou não, né, eles trabalharam a vida inteira para eu poder ter uma oportunidade boa na vida, então isso é pelo menos um sonho. Não sei se é meu maior sonho, mas nossa, que amor. é um grande sonho. Você tem algum sonho assim que você pensa? Não precisa ser seu maior sonho, porque é difícil pensar, né? Cara, um sonho, é tipo, eu acho que um grande sonho, eu quero muito ter uma família. Uma Hum, família, eu quero muito conseguir construir uma família uhum, igual a que os meus pais construíram. uhum, Porque o meu pai veio de uma família que sempre foi ele e a minha avó, sempre foi ele. Minha mãe perdeu o meu avô muito cedo. E mesmo assim, é tipo, é um amor que rola dentro da minha uhum, casa. E dá pra ver que mesmo eles sendo, tipo, há mais de 30 anos juntos, eles são, tipo, eles se amam muito. uhum. E eles amam muito a gente, eu e meu irmão. Eu quero um dia conseguir ter isso, É, entendeu? sabe o que eu penso a respeito disso? Tipo, eu também tenho isso, mas eu acho que eu tenho mais um medo de não ter isso do que um sonho de ter isso. Entende o que eu Uhum. quero dizer? Tipo, eu acho que eu espero isso, mas eu tenho medo disso não acontecer. Entende ou não? Entendo. Eu acho que você pode ver isso muito mais como uma esperança do que como um medo. Ou uma É. frustração de talvez não ter também. Exato, é isso. É tipo, São dois lados da moeda. mas eu também, nossa, pô, quero muito ter uma família um dia, mas eu não quero falar muito disso, porque
tenho tempo ainda, quero aproveitar Mas minha agora vida, né? vai, um sonho bem fútil, tipo, eu quero uma bolsa. Mano, um sonho fútil. Eu quero um tênis novo de basquete. Eu queria um tênis novo de basquete. Meu tênis, ele tá um pouco velho já. Mas não vou reclamar, né? Mas é um sonho fútil, mano. Eu Um sonho queria. fútil? Não é fútil, na verdade, é um sonho bem Fala. forte. É que os Jonas Brothers vêm pro Brasil esse Caralho. ano. De novo? Eles vieram ano passado. Eles estão anunciando uma Mas nova é turnê. só isso que você pensa, Renata? Você é, Ai, tipo, gente. obcecada por eles. Eu não sou obcecada, é que eu sou muito fã. Não, você é Eu sou fã desde obcecada. pequenininha. Desde pequeno. Quanto tempo que você é? Cara, porque eles tinham uma série. Gente, os Jonas Brothers é a minha banda preferida da vida. E eles tinham uma série na Disney. Aí depois eles foram virando banda, né? Uhum, E aí eu sou fã, desde entendi. sempre. Desde que você é pequenininha, assistindo Disney Channel. Isso aí. Disney Channel não acabou? Eu Exato. vi Vamos isso. falar sobre isso. Ah, eu quero falar sobre isso. Mano, eu fiquei abismado. Não, Eu fiquei. Que eu lembro quando eu ia na casa da minha prima, quando eu era menor, e. e eu assistia Disney Channel com ela toda vez. Quando a gente ia dormir, a gente não tinha ligava o uma Disney parada que, Channel. tipo, Disney XD era dos meninos e Ah, Disney Channel tinha era das isso. meninas. Mas como era, né, na casa da O minha XD prima, acabou, né? não sei. Mas eu fiquei muito em choque quando eu vi isso. É porque Porque, Disney Channel tipo, era tão legal, o Hannah Montana. eu não lembro muito, tipo, mas é porque eu era muito Discovery Kids, assim. Ah, Doc, Doc! Peixonauta. Exato, exato, exato. Tinha uns muito Mas legais. enfim, eu queria falar disso porque isso me chocou muito quando eu vi que tinha acabado o Disney Channel. É bem triste, na verdade. Tava Olha pra minha apertando a bolinha? bolinha. É, Eu tenho um problema, eu não consigo conversar sem nada na mão. por isso que ela tá com a bolinha na mão, né? É, aí quando parar a gravação eu começo a apertar aqui no microfone pra produção ficar com dor no ouvido. Qual foi o momento mais engraçado da sua vida? Nossa, eu Nossa, tenho um muito bom. fala. Quando a Eu gente não foi tô fazer vendo. as fotos do programa e a gente subiu naquelas cadeiras. Muito, Foi muito muito, hilário, foi um muito, mega perrengue. muito. É, inclusive, né, a gente tá aí com uma A gente tava entradinha ventando, tá nova. passando aí. É, ó, Olha, olha, olha. tipo, isso aí foi Olha tudo. eu. Isso aí é o dia de fotos, exato. Foi o dia das fotos, foi o dia que a gente fez isso. Uhum. E, Vamos nossa, ver se vai nossa, mas aparecer. é que esse dia inteiro foi muito engraçado, né? Foi muito. Aí, Aí, ó. ó, é. A gente subiu em cima de. O que que era aquilo? Era tipo 3 cadeiras assim. Eram 3 banquinhos de plástico. Só que, nossa, mano, Todo mundo em alguém cima. ficava todo mundo assim, né? É, eles ficavam todos chacoalhando, eu ficava Não, desesperada. não, eu achei que a gente ia cair. Teve uma hora que eu achei que a gente ia cair. Foi bem A gente engraçado. quase caiu algumas vezes. Não, sabe qual outro momento é muito engraçado? Porque tem aquela coisa que, tipo, tudo depois das 2 da manhã é muito mais engraçado. Tipo, Total. meu, às vezes eu tô jogando videogame. As primeiras vezes que eu ficava acordado até tarde jogando com os meus amigos. Qualquer coisa qualquer pessoa falava, todo mundo rachava o bico. Nossa, é muito bom. As coisas mais engraçadas acontecem quando você tá com muito sono. Exato, quando você tá Quando com você tá, muito tipo assim, sono, caindo de sono, tudo é e aí, hilário. tipo, você tá, tipo, na casa do seu amigo, vocês dois estão, tipo, prestes a dormir. Total. Qualquer coisa, qualquer pessoa falar, vai os dois, tipo, racharem o bico, assim, é muito bom. Eu não sei se isso é uma coisa, se é uma outra coisa que é minha também, ou acontece com as pessoas. Mas, tipo assim, quando eu tô com muito sono, eu tô mexendo, sei lá, no Instagram e passa, tipo, um vídeo aleatório de um cachorro caindo, eu começo a rachar o Nossa, bico. Renata. São, tipo, as coisas mais engraçadas que acontecem. Ah, eu não, eu não sabia que eu não consigo rachar muito o bico, tipo, assistindo Instagram e Você é uma TikTok. pessoa triste? Não, não, rachar o bico com Instagram e TikTok. Tipo, eu não consigo assistir um vídeo, tipo, pra mim isso não existe, tipo, às vezes Nossa, quando pra eu mim tô isso existe conversando com meus muito. amigos, eu racho o bico, mas, tipo, vendo meu celular eu não consigo. Mas com certeza, um dos momentos mais engraçados do Contramão foi o Foi dia da esse, né? sessão de fotos. Nossa, qual outro? Ah, nossa, no episódio com a Bia sobre sexualidade, nossa, é Ai, que você, é que você não você tinha não foi. maturidade nenhuma pra Nossa, participar não, desse não, episódio. eu rachava muito o bico. Teve uma hora que eu não consegui parar. O Theo, Por ele, tipo, quê? não lembro, mas o Theo, ele ficou, tipo, cara, para aí, tipo, eu tava rindo muito, eu não conseguia parar. Mas tem uns momentos muito engraçados do Contramão. Tava tentando pensar em momentos que não foram do Contramão, mas eu não tô conseguindo pensar agora. Eu tenho, Não, eu tô tipo, pensando em coisas do eu tenho, Contramão. tipo, momentos com meus amigos que a gente tá, tipo, nossa, quando a gente tá na aula, é que eu tenho um amigo meu que, mano, ele não consegue parar na aula. Não, é absurdo. A gente tá em qualquer aula.
ele faz questão de falar alguma coisa e todo mundo começa a rir. Só que ele não toma bronca. Tipo, ele é aquele cara que consegue, tipo, fazer tudo sem tomar bronca. Nossa, mas ele é muito As coisas engraçado. mais engraçadas acontecem justamente quando você não pode rir. Nossa, ter crise de riso quando você não pode rir é a Exato. pior coisa da Não, história. outro dia, eu vou falar uma coisa péssima. Eu e Vai. meu irmão, toda vez que eu falo: "Ah, mas o que que eu faço com isso?", ele fala: "Enfia na bunda". Eu posso falar isso? Ele fala: "Enfia na bunda". Aí eu falo: "Nossa, ótima ideia". E a minha mãe fica super brava. E aí outro dia ela ficou possessa, gritando com a gente na cozinha, porque eu tinha uma colher de molho que eu não sabia o que fazer, a gente estava servindo. Ficou possessa. Aí ela ficou falando assim: "Eu não quero que você fique mandando sua irmã enfiar coisa na bunda, e ela falando que vai ser uma delícia, ah". E a gente não conseguia se controlar. E quanto mais a gente ria, mais brava ela ficava. Nossa. Não E tinha o essa é a que pior coisa, fazer. quando a pessoa vai ficando brava quando você ri, e você não consegue parar de rir. É porque a Nossa. a braveza da pessoa fica muito Exato, mais nossa, engraçada. exato, exato. Nossa. No Juro. e você já ficou bravo e as pessoas começam a rir da sua cara? Isso é muito ruim. É muito Não, irritante. tipo, você tá lá, você tá realmente E bravo, as pessoas não e levam a as pessoas sério. riem, e aí nossa, velho, tem hora que dá vontade de matar as pessoas. As pessoas não levam a sério. Não levam a sério, não levam a sério. Bom, eu vou pegar Mas mais um também, assunto, ai, porque esse rendeu muito. meu, Ai, o nosso preferido. qual que é o A nosso gente sabia que preferido? ia ter esse. Perrengues de viagem. Ah, vai, conta, porque a Renata me falou que ela tinha vários pra contar, Nossa, eu então tenho muitos perrengues de viagem. vai lá. Ai, teve uma vez que eu estava indo pra Disney com a minha mãe, meu irmão e meu primo, só a gente. Uhum. E aí teve uma coisa que chama overbooking, sabe o que é Sei, isso? sei, sei. Overbooking é tipo assim, eles vendem mais passagens do que tem, Do que tem lugar no teoricamente. avião. É, do que tem lugar no avião. E aí aconteceu isso com a gente, e aí a gente ficou meu irmão e meu primo, a gente era super pequenininho, a gente ficou super triste, dizendo que a gente não ia mais poder viajar e parará. Aí a gente foi pra um hotel, aí a gente teve que ficar um dia num hotel do aeroporto, e aí a gente ficou os 3 dentro da banheira, fazendo um rap, tipo, "Tamo indo pra Disney". E aí e aí a gente ficou, tipo assim, fazendo um mega rap, fazendo música, assim, minha mãe não aguentava mais. Não, Mas esse foi um mega isso pelo menos perrengue. nunca aconteceu comigo, mas da última vez que eu fui viajar, quando eu cheguei no aeroporto, a minha mala estava quebrada no meio. Hã. Tipo, assim, o zíper tinha estourado. Porque tem muito aquele estereótipo de que, tipo, eles pegam sua mala e eles E só jogam, tacam. assim. Aí eu cheguei lá, minha mala estava sem zíper. Nossa, estava acabada a minha mala, estava no meio. E aí, tá, eu não sei o que que aconteceu com isso. Minhas roupas estavam todas lá, graças a Deus, mas, tipo, Amém. nossa, mano, Já eu dormiu em lembro que eu fiquei aeroporto? maluco. Eu nunca se dormi no Já aeroporto. dormi em aeroporto, mas porque estava nevando muito, foi em Nova York. Estava, tipo assim, nevando muito, meus pais já tinham voltado, estava só eu e meu irmão, e aí começou a nevar muito, e aí não tinha como voar. E não tinha como voar, e não Uhum. tinha como a gente voltar pro hotel. Aí, tipo assim, a gente abriu nossas malas de mão, amarrou nossos casacos, assim, fez tipo um cobertor e dormiu no chãozinho do avião. É, do aeroporto, não do avião. Ah, do aeroporto, no caso. Entendi, entendi. A E gente tinha, foi tipo, foi um bom sono? nossa, foi um péssimo Foi um sono. péssimo A gente sono? tinha, tipo, $20 que deram pra 2 chocolates quentes quando a gente acordou. A gente Mas não tinha depois nada, a aí gente no não dia tinha seguinte nada. vocês conseguiram? Aí, tipo, 3 horas da manhã a gente conseguiu ir. Entendi. Mas foi péssimo, foi um bom perrengue. Não, e eu tive outro perrengue de viagem que a gente nossa, esse aqui é meio longo, vou tentar Não, vai, arrasa. mas ó, a gente estava num tour, eu e minha família, a gente estava lá em Aruba, que Onde que é é no Aruba? Caribe, é chique, né. É, nóis. Mas a gente estava lá, e a gente foi fazer um tour para ver os lugares lá, porque é um lugar muito, de natureza, é muito bonito, assim. Uhum. E aí, era um tour que, tipo, você dirigia tipo, uns bugs, assim, sabe aqueles Eu tenho uma carros? história com isso É, também. então, aí tinha minha família num bug, um casal na nossa frente, americano, e 2, mulheres que eu não sei de onde que eram, acho que era de algum lugar da África, mas eu não descobri o país de onde elas Uhum. eram. E, meu,
elas estavam atrás da gente. Deu o início do nosso passeio, que era tipo, era meio off-road, sabe? Que é tipo, meio fora da estrada. O caminho Sei, não era sei. bom, né? Era tipo meio Era difícil. tenso, era Exato. Só que, tipo, primeira parada, assim, segunda parada, que a gente ia parando nos lugares e tal, o guia ia explicando o que que era o lugar. Aham. Primeira parada, a gente parou o carro, pum! As mulheres de Ai, trás, meu elas Deus. bateram na gente parado. Mas tá, foi um erro ali, aconteceu. Aí a gente seguiu. Não deu 5 minutos depois, elas estavam quase caindo do precipício, essas mesmas duas mulheres, e o guia gritando, para, para, para. E elas continuavam acelerando. Aí elas pararam, ele deu uma bronca nelas. De novo, a gente continuou descendo. 1 minuto depois elas saem. Isso que o guia tinha falado, tipo, quando você erra o caminho, você tem que ficar calma e não fazer mais nada. Para o carro, a gente encontra vocês. Elas estavam atrás da gente assim. Elas erraram o caminho, a gente tava tipo num caminho aqui, elas subiram na grama. E aí eu falei, tá, pelo menos elas não vão bater na gente, porque elas vão parar. Pelo menos elas se perderam. Não, elas vão parar e o guia vai ajudar elas. Não, elas viram o carro na nossa direção e a moça acelera. Ela bate do lado do nosso casal. Pau! Uma porrada. Nossa, eu me caguei. Acho que eu nunca fiquei com. Nossa Eu, senhora. acho que eu nunca achei tanto que eu ia morrer. Não, nossa, e aí depois disso a Que gente. doida. Aí depois disso elas não puderam mais dirigir. Óbvio, né? E a gente, todo mundo, meio que acabou o tour ali. Tipo, eles tiveram que chamar uns caras pra buscarem a Nossa, gente. E a gente voltou. Mas, nossa, eu nunca achei tanto que eu ia morrer. Nunca. que horror. Foi loucura. Mas foi legal. Mas é uma história pra Hoje é contar. exato, hoje é uma história pra contar. Mas, nossa, no dia eu tava maluco. Cara, eu tenho uma história, tipo, bem parecida, só que no caso eu era as moças que bateram. A gente tava em Buenos Aires, Uhum. e aí a gente tava indo, tava eu e meu irmão, meus pais foram, tipo, pra um date, assim, romântico. E aí eu e meu irmão, a gente foi pra era um jantar. Faz muito tempo isso? Não, fazem, tipo, não, faz uns 2 anos. Entendi. Aí a gente foi, tipo, pra um jantar que era no topo de uma montanha, era numa caverninha Legal, no topo de legal, uma legal. montanha. Só que aí tinha que ir subindo. Tipo, nos quadriciclos, É, assim? tipo, num quadriciclo. Entendi. E aí tinha uma galera que ia na frente, a carinha na frente, explicaram pro meu irmão como é que dirigir e tal. A gente subindo, do nada. Eu não sei como que isso aconteceu. Ninguém sabe como isso aconteceu. Ninguém sabe explicar. Do nada, o carrinho tava assim, dirigindo, ele só fez assim. Ué, Só virou de lado. o seu carrinho? Aham. A gente Ué? não sabe como isso aconteceu, a gente só virou de lado. E aí, tipo assim, deu uma puta merda. Deu uma puta. Aconteceu coisa muito ruim. Quebrou o quadriciclo do negócio. E A aí gente tiveram ficou que tudo pagar uma multa machucado. aí? Sei lá, a gente levou uma mega bronca dos nossos pais. Nossa. Só que a gente comeu o melhor fundi das nossas vidas. Foi gostoso, pelo Foi menos. muito gostoso. Fundi de queijo? De queijo. E depois com chocolate. Nossa, delícia. Nossa, que fome. Mano, eu adoro fundir, velho. Eu amo fundi. Mas sabe o que em casa a gente faz muito? Fundir de carne. Já fez fundir de carne? No vinho ou no óleo? Não, no óleo. No vinho aí é outro nível, a gente faz no óleo. Mas Em casa é a gente uma... faz no vinho. Desculpa aí, né? É que meu pai é chefe de Ah, é cozinha, né? verdade. Não dá pra subestimar o cara. Mas é gostoso no vinho? Nunca fiz. Muito. É bem gostoso. No óleo já é uma delícia, imagino no vinho, então, né? Eu gosto muito. Enfim, puxei mais um aqui. Qual que é o seu maior medo pro futuro? Tipo, Vou repetir aquela frase. vai lá então. O meu maior medo é que o meu futuro só depende de mim mesma. Ó, o seu maior medo é que o futuro... Por quê? Desenvolva, elabore, Gente, o meu futuro justifique. Justifique sua resposta. Justifique sua Vamos resposta. lá. O meu futuro só depende de mim mesma. Eu só vou me formar no que eu quiser me formar. Eu só vou, tipo assim, fazer tudo que eu quiser fazer se eu fizer alguma coisa, entendeu? Se eu me movimentar para. Uhum. Tipo assim, eu não me formo na escola se Se você não eu não me conseguir. formar, Uhum. entendeu? Isso é meio. Dá um É medo? é meio um peso, assim, tipo. Sim. É você, gata, se vira. É você e você e seu umbigo. É, você e você. Entendi. Me, myself and I. Oh, que holandês fofinho, Que holandês gente. fofinho, né? Mas, cara, o que eu ia falar, tipo, pensando. É que você pensou numa escala mais pra você, né? Eu pensando Ah, numa. desculpa. Não, não tem problema. É que eu pensei de outro jeito.
pensando numa escala, tipo, mais global, assim, tipo, sociedade, o que me preocupa bastante, de verdade, é a individualização do pensamento. Eu vou justificar minha resposta, Gente, ele é elaborar. muito nerd, não dá. Porque, assim, Ele é muito nerd. eu acho que as pessoas hoje, por mais que tenha todo acesso à informação, por mais que tenha todo acesso à pesquisa e tal, óbvio, nem todo mundo, mas uma parcela tem, a galera se molda a partir dos ambientes que elas participam. O Ou planeta Terra é seja, uma grande panelinha. exato. E elas não saem disso. E o pensamento, ele acaba ficando, pô, principalmente, né, por causa, enfim, do jeito que a sociedade é construída, você precisa pensar muito em você mesmo, porque se você não pensa em você mesmo, você vai acabar se ferrando, porque te ninguém vai te dar 1 milhão de reais e você nunca vai precisar trabalhar, isso nunca vai acontecer. Sim. Então, tipo, tô falando, e a galera individualiza o próprio pensamento, só pensa em si mesma, e eu acho que isso também tem um grande problema, tipo, pensando até, nossa, vou ser muito nerdola agora, mas tá. Arrasa. Pensando até, tipo, geopoliticamente. Porque, pensa assim, se você tem, agora colocando, tipo, numa escala mais nacional, se você tem um país que defende só os seus próprios interesses e um outro país que defende só os seus próprios interesses, e eles estão em conflito, ninguém vai querer, ninguém pensa no outro, entendeu? Todo mundo tem o seu próprio Ninguém nunca vai pensamento. abrir mão. Exato. E mesmo nessas discussões, pra mim, debate hoje em dia é horrível, porque ninguém entra num debate com braços abertos. Todo mundo entra num debate pensando, eu preciso defender a minha ideia, eu vou convencer o outro de que minha ideia tá certa, e independente do que acontecer, a minha ideia tá certa. Ninguém Mas entra com... é exatamente o que a gente estava falando, de que as pessoas a gente não sai da nossa bolha. Exato, e É muito ninguém entra difícil no pra gente próprio, imaginar. num debate, numa discussão pensando, putz, será que a outra pessoa tá certa? Ninguém. Todo mundo entra pensando, não, eu tô certo e eu preciso convencer outra pessoa de que eu tô certo. Exato. Entende? E aí, tipo, pra mim Ninguém isso é entra, um tipo, puta de... perigo, mano. Isso é um puta perigo de, tipo, a gente não conseguir falar com o outro e não conseguir discutir, não chegar a um consenso. Porque todo mundo tem sua própria opinião e todo mundo acha que só a sua própria opinião tá certa. Tipo, isso me preocupa bastante. Muito mesmo. Queria pedir agora uma salva de palmas pro Luca. Você deixa o like nesse vídeo só por esse discurso, por favor, tá Muito bom? obrigado, Ele Renata. mereceu. Você gostou do meu discurso? Eu adorei, eu vou até puxar outra coisa. Você não sabe Foi- como foi- seguir isso? Não sei como é que se diz, foi muito inteligente pra mim. Ah, muito obrigado. Ok, a gente vai entrar no nosso penúltimo. Penúltimo Tópico. assunto já? Então vamos lá. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Nossa, velho. Essa aqui me pegou. Tem uns comentários da produção aqui. Comeria um pote inteiro de Nutella? Se jogaria de bungee jump? O que você faria? Você tem alguma ideia? Eu super me jogaria de bungee jump. Eu tenho esse sonho, né? Você nunca foi? Não, você já foi? Eu nunca, mas meu Quero pai já muito. foi. Bungee jump, asa delta. Asa Asa delta deve ser delta muito da hora. legal. Pular de paraquedas. Muito, mano. Cara, mas o que eu faria hoje? Eu acho que eu falaria todos os meus segredos da vida. Eu chegaria uma pessoa que eu odeio e falaria, meu, não suporto você. Mano, se o mundo acabasse amanhã, eu acho que a primeira coisa que eu faria é, tipo, realmente falar pra todo mundo como As eu pessoas sinto importam sobre a pra mim. pessoa, exato. Se for uma pessoa que eu, de fato, como você falou, odeio, eu vou chegar pra ela e falar, pô, você é uma péssima pessoa. Mentira, não faria isso. Sabe por quê? Eu faria. Sabe por quê? Se o mundo acabasse, ela também vai estar, tipo, na própria cabeça dela. Você vai piorar o último dia da vida daquela pessoa. Não, mas eu ia querer, tipo assim, botar pra fora tudo que eu penso. Eu super chegaria pro meu professor de eu falaria, cara, você. Não sei nem o que falar Você é sobre um você. ser humano, Você é uma pessoa horrível. só falta ele ver. Ai, meu Deus. Não Não é. pensou É o nisso, do, né? é do ano passado. E se ele ver? Você não pensou nisso, né? Eu vou pedir pra cortar Não, essa parte. não. Agora falando sério, desculpa. Nossa, mano, eu acho que a primeira coisa que eu faria, Aí sei lá, eu ia cagar conversaria com pra. meus pais. Cara, eu ia cagar pra tudo, sei lá, mano. Não, Você não faria uma coisa, tipo assim, que você não pode fazer, tipo, eu ia ficar falar. pelado em público? Não sei se ficar pelado em público, mas eu ia fazer alguma loucura, velho. Eu não sei o quê. Eu Mas assaltaria. eu ia querer fazer alguma coisa legal
com meus amigos, assim, tipo, fazer uma loucura com meus amigos, assim, tipo, todo mundo, assim, Tipo, assaltar um banco. nossa, tipo, sei lá, todo mundo tem que falar com a pessoa que tá querendo ficar, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que falar Todo junto, mundo tem que se declarar. todo mundo tem que se declarar, todo mundo, absolutamente todo mundo. Nossa, mas imagina no seu último dia de vida você leva um fora. Ah, acontece, Marcha pra frente. ossos do ofício. Mas eu com certeza adorei a ideia da produção de comer um pote inteiro de Nutella. Com Com certeza. certeza, sem peso nenhum na consciência. Exato, tipo, foda-se. Tá bom, Foda-se se eu então 3 coisas engordar, que a gente faria. A gente se declararia pros nossos amores. ficaria pelado e vou. Ficaria pelado em público. Comeria tudo possível. Nossa, eu ia comer. Eu ia gastar todo o dinheiro que eu tenho pra comer a coisa mais gostosa que eu No consegui caso, eu tenho, pensar. tipo, R$20 na minha conta. Mas o que for, mano, eu gastaria pra comer Eu alguma acho coisa que eu muito gastaria boa. todo o meu dinheiro. Eu compraria um voo. Eu Um iria... voo? Será que dá voo. tempo? Dá. Sabe o que eu ia fazer? O quê? Eu ia pra Nova York. Pra Nova York. E eu ia caçar os Jonas Brothers. Caçar. Tipo assim, caçar, pra eu conhecer eles no meu último dia Você vai de virar, vida. tipo, FBI no seu último dia de vida. Pra achar os É um Jonas mega Brothers. objetivo, desculpa. E o que você vai fazer assim que você vê os Jonas Brothers? Hi guys, I love you. Só isso. Só isso. Então, mensagem pro Jonas Brothers agora, pra câmera. Vocês são tão lindos. É a minha mensagem. Essa é a sua mensagem. Essa é a sua mensagem do seu último dia de vida. Hi guys, I love you. Não, zoando, assim, mas eu com certeza eu passaria o dia inteiro perto das pessoas que eu mais amo, assim, na É? vida. É, tipo, você vai me manter bem longe. Você foi bem Puxa o engraçada próximo, nessa, né? puxa o próximo aí. Tá, ó. E pra terminar, a gente vai Já? terminar. Ah, eu peguei o Não, penúltimo. eu tô falando não terminar o programa, terminar o Na Roda, né? Que é nosso último assunto. Eu gostei muito. Se você pudesse voltar no tempo, o que que você diria pra você mesmo? Nossa, que peso. Nossa, esse aqui talvez seja o mais difícil, porque esse aqui é tipo, Tantas coisas. esse aqui é bem sensível, né, Tipo, velho? tira essa franja. Essa é a Não? primeira coisa que você fala. Nossa, eu voltaria total pra 2016 e falava, essa franja é ridícula. Não, coitada da Renata 2016, ela vai ficar mó A Renata de triste. 2016 precisava desse conselho. Não, mas ela ia ficar muito triste. Cara, eu chegaria pra mim e falaria pra eu não me cobrar tanto. Total. Não precisa se cobrar Isso é um tanto. problema de crianças que fazem teatro. Não, muito. Eu acho que talvez seja. Mas, tipo, não precisa se cobrar tanto. Vai tranquilo. Sua vida não vai acabar se você tirar um 7. Sua vida Tipo, não vai acabar se essa pessoa não gostar de você. exato. Tipo, eu com certeza voltaria no tempo e diria pra aproveitar muito, porque, mano, um negócio que eu vi e agora ficou na minha cabeça, porque, tipo, acho que às vezes a gente não pensa nisso, mas a gente nunca vai ser tão jovem quanto a gente é nesse momento. A gente só vai envelhecer. Tipo, pensa nisso. Nesse momento, você é a sua versão mais jovem que você E que vai eu já não viver. sou mais. Não, que você. Agora eu sou uma pessoa mais jovem. Mas Agora. agora, essa frase que eu falei agora, eu já envelheci. É isso que eu quero dizer. Então, tipo, se você tá sempre envelhecendo, a gente tem que aproveitar, porque, claro, né, não é que quando você é mais velho você não consegue aproveitar, mas a gente tá numa idade agora de aproveitar e a gente só vai ficar mais velho. Então, Cara, eu vou falar, eu acho que a falta do Luiz e do Theo te deixou mais inteligente. Você tá você acha que, arrasando você acha hoje. que eles me emburrecem? Eu acho. É? Eu acho principalmente o Theo. Principalmente o Theo? Principalmente o Theo. Não, como assim? Porque você já tem poucos neurônios. Eu não tenho poucos neurônios, tenho vários neurônios. Não, tem Sabia? pouquíssimos Sabia que neurônios. você tem bilhões de neurônios? Muitos, muitos, Eu muitos. tenho bilhões? Você tem muitos neurônios. É que talvez você não, mas um ser humano normal Inferno. tem milhões. Sabia que os meninos já levaram bronca da produção que eles fazem muito Isso é bullying verdade. comigo? A gente tomou uma bronca depois da live falando que a gente tem que fazer menos bullying com a Renata. O que vocês acham? Vocês acham que a Renata merece? Eu acho que é o puro suco do machismo nesse programa, né? A única figura feminina é brincadeira, gente. Não sei Eu se é sei que no tanto brincadeira. fundo Não, não eu sei sei se é que no tanto. fundo todos eles me amam. Não, eu sei. Não sei se é tanto brincadeira, mas isso talvez seja, tipo, seja um tema pra gente discutir num outro momento. O Tipo, bullying. não, machismo mesmo, eu tava pensando, mas. Enfim, porque se a gente começar a falar de machismo agora, talvez seja, né, um pouco extenso. Ah, é.
Começar a falar de machismo agora. Mas ó, eu queria falar primeiro que eu adorei esse programa. Eu Adorei não sei, mesmo. tô triste que acabou. Então, eu queria mais Eu acho que a temas. gente pode, tipo assim, demitir Demitir o Luiz e nossos tal. amigos. Mas ó, se vocês gostaram dessa dinâmica de 2 pessoas, se vocês gostaram dessa dinâmica minha e da Renata juntos, manda aí nos comentários, fala com a gente, porque a gente adora ouvir o que vocês têm a dizer, A porque, gente tá né, sempre de olho no que vocês estão falando. porque querendo ou não, vocês são nosso público e a gente tá fazendo tudo aqui pra vocês gostarem, a gente tá fazendo entretenimento pra vocês, então Basicamente, vocês que mandam e a gente obedece. quase isso. Então, a gente tá aí. A gente gostou muito do episódio, a gente espera que vocês também tenham gostado muito. A gente só precisa lembrar vocês que tem um episódio novo todo sábado. Não pode esquecer, todo sábado entra ali no Contramão, entra no TikTok, entra no Instagram, entra no YouTube, dá uma olhada em tudo, vê se postou, vê se não postou. E se não postou, pode esperar que pode ter certeza que vai postar. Pode ter certeza. Então, ó, espera todo sábado, dá uma olhadinha que a gente faz nosso melhor. A gente tá sempre gravando aqui para ter um episódio novo para vocês. Contramão underline o programa e no YouTube é Contramão underline o programa real. Então, é isso, né, Renata? É Você isso, tem uma gente. última mensagem desse Uma episódio? última mensagem. Luiz e Theo, desculpa, nós somos os melhores. E a gente não tá sentindo falta de vocês. E a minha última mensagem é para todo mundo aí aproveitar a vida. Carpe diem, né? Carpe diem. Todos vocês, carpe diem. Não, aproveita a vida, aproveita o momento, porque a gente sabe também que nosso público é um público mais jovem e a gente tá aí para, né, tentar relacionar um pouco com vocês, porque é importante também vocês verem que não são só vocês que estão nessas situações, a gente conta aqui algumas situações nossas, porque a gente sabe que muitos de vocês passam por elas. Então é isso, aproveita, sua vida não precisa se cobrar tanto, sua vida não vai acabar se você ficar de recuperação numa matéria, sua vida não vai acabar se você não passar no vestibular. Não fala pro seu pai que eu falei isso, mas é verdade. Sua vida não vai acabar. Fica tranquilo. Sempre recorra aos seus amigos, né? Os familiares e tal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, viu? Um beijo. Beijo. Nossa, eu gostei bastante, Eu viu? amei isso que você falou. Nossa, eu tô